92,5 Mongaguá FM. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Paulo Tavares e estarei todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, no programa Educação em Debate, com convidados especiais e você, na Rádio Mongaguá FM 92.5, a nossa rádio. Nos assistam também pelo Facebook ao vivo, em live transmitida pela página oficial da Rádio Mongaguá FM. Conto com a sua participação. Boa noite, ouvintes da Rádio Mongaguá FM. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela live do Facebook. Hoje nós estaremos aqui com o professor Tiaguinho Virtude, como todos conhecem, mas infelizmente aconteceu um evento ruim aí. Ele teve a moto furtada, né? Hoje, creio que no período da manhã, enquanto ele dava aula lá no Colégio Aquarela, roubaram a moto dele e sabe o transtorno que é, né? Vai para a delegacia, faz boletim de ocorrência, vai correr atrás para ver se alguém viu, onde é que está essa moto. A gente sabe como é que está a questão da criminalidade, né? A gente trabalha, a gente se esforça ali para ter algum bem, para ter algo na vida e acaba, né, vindo os elementos e subtraindo esse bem nosso aí. Então, por esse motivo, ele já, né, tá nessa correria aí, já ficou, né, emocionalmente transtornado. A gente resolveu marcar para um outro dia, né, espero que ele achar essa moto dele rápido, que dê tudo certo, mas infelizmente a gente não vai conseguir ter a presença do professor Tiago Virtude, como a gente já havia anunciado, e aí a gente foi aí fazer um convite para outro professor, né? Eu lembrei do professor Ivan, que teve com a gente aqui na semana retrasada. Foi um bate-papo que foi bastante produtivo, um bate-papo que a gente, né, se prolongou até mais de uma hora aí. Hoje a gente não vai fazer isso, né? Com certeza. Mas foi um bate-papo que a gente deixou até de falar alguns apontamentos, alguns
algumas coisas que a gente ia conversar, depois eu falei para ele assim, a gente deixou de falar disso, deixou de falar daquilo, porque, para dizer a verdade, como eu sempre digo, a educação, né, é bastante... como é que eu vou falar? Tem bastante assunto para falar, tem bastante situações que a gente pode estar pontuando aqui, e aí sempre fica alguma coisa para a gente, né, falar depois, ou que a gente não consegue falar. Então, eu acabei fazendo o convite aí, o professor Ivan falou assim, não, vamos lá, né, a gente tem bastante coisa para falar, deu sugestão aí de uma pauta que eu achei interessante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí, né, em relação à questão de políticas públicas, né, a questão do trabalho do legislativo em prol da educação, trabalho do executivo, o trabalho dos políticos, né, em prol da educação. Porque a gente sempre pontua aqui o nosso trabalho, né, o trabalho do professor, o trabalho do gestor, o trabalho que a gente chama de trabalho técnico, né? Isso. Mas o trabalho político. O que está sendo feito politicamente em relação à educação para colaborar com o nosso trabalho técnico, né? Porque a gente fica só fazendo trabalho técnico, mas o trabalho político em relação à educação é muito importante. Boa noite, professor Ivan. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa Educação em Debate. Boa noite, Paulo. Boa noite, Serginho. Boa noite a todos os ouvintes. Um abraço aí para o Tiago. Força. E com Deus, com certeza, você vai recuperar seu bem, que é tão difícil para nós, professores, a batalha que a gente enfrenta. E, de repente, ter um bem subtraído dessa forma. Então, na rádio também. Vamos, sem dúvida nenhuma, vai estar tudo certo para você. É isso, Paulo. Hoje eu realmente gostaria de complementar o trabalho que foi dito, que nós conversamos, e citar um pouco da importância do Poder Legislativo, no caso a Câmara Municipal, os vereadores, com relação às leis e projetos, coisas que viabilizam muito o funcionamento das escolas, né? O vereador, ele tem que ser um apoiador, um criador de projetos, de propostas, para poder auxiliar o executivo. E isso não vem bem acontecendo dessa forma aqui em Mongaguá, na nossa cidade. Então, gostaríamos de estar falando sobre isso hoje, e você, ouvinte aí, tendo mais essa aula, como eu digo, tudo geografia, explica tudo. Tá aí, Paulo. Tá ok. Professor Ivan, retomar aqui o que eu disse desde o início, agora tá com som? Tá, né? A gente ficou esse primeiro momento sem som, tá? Então, a fala inicial que eu tive e a sua fala inicial, ela não foi ouvida pelos nossos ouvintes, né? Pelo pessoal que acompanha a gente aí pelo Facebook. E eu vou retomar, então, só o início, para a gente poder deixar claro aí o que aconteceu. Isso. Hoje, a entrevista era com o professor Tiago Virtude, né, professor Tiaguinho Virtude, que todos, né, conhecem aqui em Mongaguá. Ele é professor atualmente do Colégio Aquarela, colégio que se localiza ali no bairro do Itaoca, e infelizmente ele teve a moto dele roubada. Ele foi de manhã dar aula, ele dava aula, segundo ele me explicou, ele tinha 4 aulas numa unidade do Colégio Aquarela, e depois ele transita para outra unidade e dá mais 2 aulas. Deixou a moto dele logo cedo, entrou na primeira unidade, quando passou as 4 aulas, ele foi para a segunda unidade, quando ele observou que a moto dele não se encontrava mais. Então, ele teve esse susto aí, roubaram a moto dele, ficou transtornado, né? Seguiu para a delegacia para fazer boletim de ocorrência. Agora à tarde, ele ainda estava na delegacia para poder lavrar esse boletim de ocorrência e está fazendo todo o trabalho aí para tentar recuperar a moto. Então, infelizmente, devido ao que aconteceu, o professor Tiago Virtude não pôde comparecer hoje no programa. Como eu havia falado no início, né, a gente estava sem o som, todos, né, trabalhador, ele batalha, ele faz o seu trabalho, ele faz de tudo para ter o sustento da família, ter algum bem, e aí, de repente, né, com essa onda de criminalidade que a gente vem vivendo, vem um elemento e rouba ali
o único bem que o trabalhador tem, né? Ele utiliza a moto para trabalhar, para fazer todos os, né, os seus resolver seus problemas, tudo. Infelizmente, ele foi roubado hoje de manhã e não pôde comparecer no programa deste dia. Fiz o convite ao professor Ivan, né, expliquei a situação, fiz o convite ao professor Ivan. Nós tivemos um bate-papo muito interessante aí na outra vez, né, a semana retrasada, se não me engano. Sem dúvida nenhuma, foi muito bom, muito produtivo. Ficaram até alguns apontamentos que depois a gente conversou a fazer, né, o programa se estendeu até mais de 1 hora, ficaram alguns apontamentos a fazer do que inicialmente a gente tinha previsto, e conversamos sobre esse retorno, né? Ele indicou uma pauta também para se agregar ao que a gente vai falar hoje, e a gente vai utilizar essa pauta aí, que é a educação no trabalho do político, né? A gente fala muito aqui, e entre os professores, sobre a educação feita pelo professor, pelo gestor, né? Pela família, né? Mas o que o político, o que o vereador, né? O que o político de Mongaguá ele tem feito? Quais são as políticas públicas que têm sido feitas para colaborar com o trabalho do professor? O que o representante seu aí, representante nosso do Legislativo, tem feito para colaborar com a política de educação, com a política educacional do município? Então, a gente vai discutir isso hoje, né? Quem quiser pode mandar mensagem, pode colocar os comentários aqui, a gente vai lendo, a gente vai, né, observando, e a gente vai discutir sobre isso hoje. Né, professor? Agora sim, o som voltou. Perfeito. A gente pode continuar aí. Uma boa noite, Paulo, boa noite. Serginho. Boa noite aos ouvintes. E um abraço muito forte aí ao professor Tiago. Que Deus fortaleça o seu coração, que você possa recuperar o seu bem. Sem dúvida nenhuma, você vai recuperar, vai ter muito mais que isso, mas é muito triste. Tirar algo de um professor, batalhador, hoje em dia, é muito complicado. Mas, como você disse, Paulo, nós estaremos falando sobre essa questão do legislativo. Os 3 poderes, executivo, judiciário e o legislativo. No caso específico, o legislativo municipal. Nossa Câmara Municipal, nossos vereadores nessa cidade. O que vem sendo feito pela educação, o que vem sendo feito de projetos, de leis que possam auxiliar para que as escolas possam desenvolver bem o seu trabalho, consequentemente, os pais ficarem satisfeitos. Na minha opinião, muito pouco vem sendo feito, e estamos nos aproximando aí, esse é um ano muito importante, é um ano que nós temos que corrigir algumas coisas, algumas falhas, e eu acho que essa é uma delas. Melhorar bem o nível da Câmara Municipal para que a gente possa ter realmente uma Câmara atuante ao lado do Executivo. Tá certo. Por que a gente compreende que o trabalho inicial é na educação? Claro que assim, a gente vai conversar com a população, a pessoa pode falar assim, pô, mas a saúde está ruim, né? A gente falou agora, a segurança pública está ruim, o assistente social está ruim, tudo bem. A gente sabe que tem, né, essas falhas aí em todos os segmentos. Só que, se a gente não consertar a educação, se a gente não fizer esse trabalho na educação, tudo vai continuar ruim. Então, a gente discute isso, a gente debate isso. A gente melhorando a educação, a gente vai melhorar a saúde, a gente vai melhorar a segurança pública, a gente vai melhorar a cultura, vai melhorar o turismo, o esporte. Isso é uma onda. E essa onda, ela inicia pela educação. Então, por isso que a gente bate muito na tecla. A gente tem que melhorar a educação, a gente tem que ter uma educação melhor, para que os outros segmentos, os outros órgãos, ele tenham a sua melhora já com essa evolução da educação, com esse desenvolvimento da educação, não é, professor Ivan? Exatamente. Os pais que nos ouvem nesse momento, quando você sai para o seu trabalho, você fica tranquilo imaginando, meu filho está na escola aprendendo, está na escola estudando, está na escola brincando, que faz parte da infância dele, está na escola tendo uma boa merenda, está na escola com o seu uniforme, está na escola buscando um sonho.
que no futuro ele vai concretizar. E você, pai, você, mãe, você sabe bem disso. Então você fica tranquilo. E para isso acontecer, não é só o executivo que deve estar fazendo essas coisas, que deve estar proporcionando isso tudo. Tem o legislativo, a Câmara Municipal, os vereadores têm um papel fundamental nisso. Então, eu costumo dizer que o que vale não é a quantidade, e sim a qualidade das pessoas. A nossa Câmara precisa melhorar a qualidade para poder estar levando, não apenas assinando propostas do Executivo, dizendo amém a tudo que se fala, o que se faz, atuando realmente, sendo ativo com relação a isso, porque como o Paulo disse, o professor Paulo falou, como você disse, Paulo, criminalidade, crianças ociosas, sem vontade de participar das aulas da escola, professores desmotivados, tudo isso gera problemas de saúde, problemas de segurança, problemas em todos os sentidos, né? E realmente quem deveria cuidar disso é o executivo, junto, sem dúvida nenhuma, com o legislativo. O voto do vereador é muito importante ser pensado, analisado, e infelizmente muitos munícipes, muitos moradores, muitos eleitores não têm essa preocupação. E aí eu estou aqui hoje tentando valorizar, para que as pessoas parem e pensem um pouquinho. Poxa vida, preciso caprichar no meu voto, seja ele qual for o voto que você venha dar, mas que você pense um pouco, que você pense no futuro dos seus filhos, porque você está vendo tudo que está acontecendo ao seu redor. Aí, Paulo, depois eu dou uma sequência na questão da geografia disso. Certo. E também uma das funções do vereador é fiscalizar o executivo, né? Então, se o executivo ele não está fazendo como deveria, o vereador tem que estar lá para poder fazer essa fiscalização e poder estar observando o que ele está fazendo, né? Perfeito, sem dúvida. Vamos lá, Paulo, deixa eu te passar. Eu falo em sala de aula com os meus alunos, professor Ivan José Carlos de Freitas, professor Ivan Cesário, José Cesário, professor Ivan Vera Cruz, professor Ivan Agenor de Campos. Eu falo em sala de aula. Uma sala com 35 alunos, eu começo a questão da migração. Eu estou há 11 anos na cidade. E eu começo a retroagir. Levanta a mão quem chegou na cidade nesse ano. Alguns levantam a mão. Permaneçam com a mão erguida. Quem chegou em 2019, 2018, e assim eu vou retroagindo pelo menos 10 anos, mais ou menos o período que eu estou aqui, 2009 para cá. Quando eu observo as mãozinhas levantadas, nossa, 70%, 80% da sala. 35 alunos, você tem ali 28, 27, que vieram para cá nesse período. Apenas um pequeno grupo de 7, 8, 10 no máximo, que são nativos de Mongaguá, nasceram aqui. E mesmo assim, se eu retroagir um pouco mais, eu vou perceber que outros realmente também não vieram para cá. Aí eu falo para eles, poxa vida, vocês vieram para cá. Se nós não tivéssemos vindo para cá, como estaria a nossa escola hoje? Apenas com esses 9 alunos, com esses 8 alunos. Precisaria de outra escola? Não. Precisaria, aí eu falo para eles, tinha emprego para todo mundo? Não. Tinha saúde para todo mundo? Não. Tinha transporte para todo mundo? Não. Ou seja, problemas de 10, 12, 15, 20 anos atrás ainda estão na nossa cidade, Paulo. Isso é muito duro, porque não acompanhou esse processo migratório. Esse mundaréu de gente que veio para cá. Com certeza, você que está me ouvindo, na sua rua, se você sair, você conhece seus vizinhos e sabe. Chegaram há 2, 3, 4 anos, 5 anos e encontraram uma cidade do jeitinho que ela era na década de 70, aonde tínhamos moradores, menos de um terço dos moradores que existem aqui hoje, né? E aí, quem tem que perceber isso? Poder público. Quem tem que perceber isso? Prefeito, executivo,
legislativo, vereadores, eles têm que perceber isso, porque isso não vai parar. Vai continuar o processo migratório, e aí a nossa cidade está ficando com que perfil? Pensa você aí, ouvinte, senhora, senhora, pensa. O que está acontecendo com a nossa cidade? Uma cidade que não tem um atrativo para os jovens, que não tem empregos para os pais, que não tem segurança, e a coisa vai crescendo e não vai parar. Então, chegou a hora, um momento, ano de 2020, de cada um pôr a mão na consciência e ver o que eu posso fazer para ajudar e para melhorar, porque senão a tendência é piorar. Porque daqui a 10 anos, a população de Mongaguá vai dobrar. E aí? Você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer? Se hoje você já não consegue praticamente nada, se há 10 anos nada, há 20 anos nada. Gente, vamos fazer a meia-culpa, vamos tentar ver o que realmente a gente pode fazer quanto a isso. O que você acha, Paulo? É verdade. Inclusive, um problema que já está também há décadas aí, não é sanado, é creche. Não tem creche para... Mesmo que os pais queiram trabalhar, os pais que têm filho pequeno, eles não têm onde colocar, onde deixar, porque não tem creche suficiente. E é uma reclamação que eu todos os dias eu sempre escuto uma mãezinha, outra, tal, sempre alguém pedindo, será que não tem mais vaga de creche no município? Será que não tem mais vaga de creche? E não tem, né? Então, assim, a demanda, ela é sempre superior e ninguém está pensando nisso. Vamos fazer mais creches para que os pais possam ter, né, onde deixar seus filhos, né, com todo carinho, com todo cuidado, para que eles possam trabalhar sossegado. Então, mesmo que o pai e a mãe, né, ali ache um trabalho e consiga esse trabalho, tem o segundo problema, né, os que têm filho pequeno, é onde vou deixar meu filho para que eu possa trabalhar. Principalmente as mães, né? A gente sabe, hoje em dia tem uma grande porcentagem de mães que são chefes de família, que cuidam dos seus filhos, e porventura elas não têm, né, onde deixar os filhos, ainda mais nessa idade de creche, porque elas precisam trabalhar para fazer o sustento da casa, e aí elas não têm. E a gente vê que a fila, né, para todas as creches, elas são enormes, né? Tem dezenas e dezenas de crianças na fila das creches, e essa demanda aí ela é sempre grande, e não tem alguém que pense, né, vamos fazer diversas unidades de creche. Sem dúvida, Paulo. É isso aí. Tá vendo como gera problemas de saúde? Porque a mãe se desgasta. Esse processo iniciou-se aí na década de 60, com a mãe saindo para o trabalho, tendo que assumir a função de chefe de família, lutando, e aí você sai, batalha em outras cidades para tentar conseguir o seu emprego, tendo essa despesa altíssima de locomoção, de transporte, né? E tendo que pagar para alguém ficar com seu filho, né? E aí você não tem essa pessoa, e aí fica muito complicado, porque você não consegue trabalhar com a cabeça tranquila, sabendo que seu filho vai estar bem. E isso já na creche, na pré-escola. Depois houve o processo, eu peguei o início da municipalização, onde os alunos de 6º ao 9º ano passaram a ser responsabilidade total do município. E eu já ouvi você falando sobre isso em outro momento, Paulo, foi muito bacana, eu adorei a fala, porque foi feita uma coisa assim, do nada, da noite para o dia, sem que ninguém tivesse certeza, sem planejamento, sem organização, sem estrutura, sem condições. Nas coxas, né? Exatamente. E nós alunos, nós funcionários, alunos, professores lá do José Carlos de Freitas, estamos enfrentando isso até hoje. Nossa, da água entrava por todos os lados, ventiladores que não tinham suficientes, cadeiras e carteiras que não tinham para os alunos, nada disso. Aí corre-se ali para apagar o fogo. O bombeiro vai lá e manda alguma coisa e foi ajeitando. Mesmo assim, o grupo do José Carlos, graças a Deus, eu faço parte dele, é muito bom, professores muito bons, que infelizmente muita gente foi embora. Você tem percebido que nas suas escolas, por bons professores, bons profissionais, bons funcionários vão embora porque tem uma condição melhor em outro município, e o nosso vai ficando. Eu, no caso, já estou para me aposentar, acredito que esse ano eu consiga a minha aposentadoria,
E então eu permaneço, não vou mudar mais nada. Mas é muito duro ver isso. Agora a Escola José Carlos está com uma obra gigantesca lá, mas só que o prédio que durante todo esse tempo passou na televisão, falta de condições de estrutura para as aulas, tudo, e nós lá dentro. Nós não temos quadra, nunca tivemos, e mesmo assim a gente conseguiu levar e elevar o nível da escola. Os alunos gostam de lá, os pais gostam de lá e nós gostamos de lá. Vamos agora que vai ser entregue para a iniciativa privada, que vai se transformar numa faculdade, segundo foi anunciado lá dentro, em audiência pública, aí estão reformando e está tudo destruído. Não sei o que vai acontecer, pai, mãe, você ouvinte aí, aluno, o que vai acontecer? Nós temos uma programação lá de retorno dos professores segunda-feira, não há a menor condições de ficar lá dentro. Não há, é um canteiro de obras mesmo. Quem quiser pode ir lá, porque é um espaço público, você pode entrar e observar. Depois, aí nós temos uma programação de entrega de, parece que é uniformes, coisas assim, dia 7, e depois aulas dia 10. Qualquer um, vamos apostar um refrigerante que não vai acontecer. Não vai acontecer dessa forma, tá? E aí tomara que não mesmo, porque os pais terão que assumir isso e ver que não há a menor condição. Mesmo assim, estão trocando lousas, vão trocar teto, vão trocar tudo. Então, deve realmente, dessa vez, resolver o problema de chuva lá dentro, de enchente lá dentro. Eu posso falar porque eu estava lá desde 2011 que eu estou lá, e eu já peguei em rodo para puxar a água para fora ali. Isso acontecia até ontem, e parece que vai acabar agora, mas nossa escola vai mudar de lugar. Então, vão deixar a escola prontinha e entregar para a iniciativa privada. Isso está me incomodando. Paulo. Entendi. Então, eles estão fazendo a reforma agora, vão reformar e vai para a iniciativa privada, que estão anunciando, né? Estão anunciando uma universidade AD lá, muito bom, progresso, maravilhoso, só que isso poderia ter sido feito muito antes, essas reformas e essas coisas. E não foram feitas. Okay. E agora está sendo feito tudo corrido, e nós temos uma promessa de ter um espaço, uma nova escola, lá próximo ao terreno do Colégio Pequeno Príncipe, tá? Sim. Só que quem passa por lá sabe que é uma área que alaga muito, muito, e ninguém mexe naquele terreno até agora. Então, eu espero que seja uma construção chinesa, né? Como o hospital dos chineses lá em 6 dias. Ou milagres. Paulo. Tiago, vi que você entrou aqui. Coloca nos comentários aí a moto, né? A descrição da sua moto, para de repente, se a gente conseguir aí alguém que tenha visto, que tenha encontrado a moto, coloca nos comentários a descrição, que tipo de moto que é, placa, e aí a gente vai compartilhando. Então, aí falando em projetos, né, a gente fala, a pessoa, ela se candidata ao legislativo, né, e porventura ela deveria ter alguns projetos, né, que fosse para a educação, da saúde, qual o segmento for de trabalho que a gente chama de bandeira, né, que bandeira que você está atuando, que bandeira que você está levantando. Vamos falar, a minha bandeira é a saúde, a minha bandeira é o turismo, é a cultura, é a educação. E aí a gente trabalha nessa questão do seu segmento de trabalho, né? Então a gente tem alguns candidatos lá no período eleitoral que eles levantam cada um a sua bandeira de acordo com o seu segmento de trabalho. E quanto à educação, como é que a gente pode analisar, ainda mais se a gente analisar o perfil do legislativo atual, o trabalho em prol da educação? O que você pode me dizer? Paulo, é assustador, porque eu estou 3 eleições aqui. Vamos retroagir essa 2020, 2016, 2012, 2008. Então eu chego em 2009 na cidade. E, gente, eu só não vejo o trabalho do vereador, eu não vejo o nome do vereador, eu não vejo o vereador na comunidade que o elegeu.
Os munícipes elegeram esses vereadores. Então eu não os vejo só agora, em época de eleição, que o pessoal aparece e ninguém se questiona. Poxa vida, se você estava na rua aí pedindo voto, indo de porta em porta, conversando com os amigos, depois que você se elegeu, por que sumiu? E depois aparece novamente, Paulo. Isso é muito triste. E eu também peço a atenção dos ouvintes para que você se preocupe com isso. Olha para isso, observa isso, acompanhe o trabalho do seu vereador. Você tem o direito de votar em quem quiser. Esse é um direito seu. Nós somos uma democracia. Não existe o voto certo, o voto errado. É você que define isso. Só que você tem a obrigação para com você, com a moral e com seus filhos, de tentar observar esse perfil. Porque na educação, quem são os da educação? O que fazem pela educação? Sendo que todos passaram por uma escola, eu acredito. Sim. Então, se passaram por uma escola, poxa, eles tiveram alguma formação. Então, qual é essa formação? Qual é o interesse dele em ser político, em ser vereador? Qual é esse interesse que ele tem? Você tem que tentar descobrir isso. Porque se o interesse dele for ele próprio, você tem que ficar longe disso. Porque servidor público, a palavra diz, está aí para servir ao público. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é que eles se acham doutores, isso em todas as instâncias, tá? Não é só Mongaguá, não, mas eles se acham doutores, se acham acima do bem e do mal. Isso tudo com o seu voto, que ele não teria força nenhuma se não fosse o seu voto. Então, o seu voto é muito importante e as escolas, e eu vou ficar esse ano todo batendo nessa tecla, porque na hora que você for votar, você e a urna, você vai ter que pensar no seu filho, no futuro dele. Que futuro que você, através do seu voto, está dando ao seu filho. Isso é muito preocupante. Paulo. É interessante porque já na outra campanha eleitoral, eu mesmo fiz um trabalho de conscientização junto com a população e com quem parou ali para realmente ouvir tal, as minhas propostas, os meus projetos. E recentemente eu até andei divulgando alguns de novo no Facebook, no WhatsApp e tal. E a gente vê que projetos como a própria Escola da Família, né, que a gente pontuou, até um tempo atrás o município tinha esse convênio com o Estado, a gente tinha o programa Escola da Família em algumas unidades escolares, e aos poucos, né, não sei por que motivo ao certo, mas de repente até o falta de interesse do município em continuar o convênio, esse projeto ele foi se acabando. Então, assim, em nenhuma escola municipal existe mais o projeto Escola da Família. E aí eu fui lá ver como que era o projeto do Estado, né? Projeto de lei do Estado, e daquele projeto eu criei um projeto de lei municipal para a gente fazer uma Escola da Família municipal, para não ter que depender como é que eu vou falar, da boa vontade do Estado. A gente faz o nosso, né? Já observei que em alguns municípios já existe o Escola da Família municipal, e é nesse momento que a gente fala, que onde a gente tira lá no fim de semana o aluno da escola, né? Todos os alunos que são da escola e os que não são também, a gente tira a criança da rua e leva ela para a escola. Faz um trabalho pedagógico, um trabalho cultural, um trabalho no esporte, e onde a gente atrai esse aluno para a escola. A gente abre a porta de todas as escolas, fim de semana, e atrai esse aluno para a escola. E, em contrapartida, a gente está fomentando também, daquele monitor da Escola da Família, né, de fazer a sua faculdade. O município paga a sua faculdade, ele faz a monitoria da Escola da Família, e a gente tem lá o ganho de todos os lados, né? Ganho do monitor, ganho do munícipe e o ganho da administração. É um projeto de lei que seria viável fazer. Você falando sobre isso, eu volto no tempo, 2010, 2011. Um grande abraço ao garoto Isaac, hoje cursando Educação Física. Um garoto que tinha muita dificuldade, nós falamos sobre isso.
muita dificuldade mesmo no aprendizado, e através do Escola da Família, do Agenor de Campos, ele teve apoio de uma professora, Patrícia, grande abraço à professora Patrícia, e ali dava um reforço para ele. E ele ia de sábado e domingo, reforço escolar, sem custo nenhum, sem nada de dificuldade, sem inscrição, sem nada. Aí o garoto começou a se destacar, a se desenvolver, conseguiu fazer o seu ensino médio, e logo, logo está aí um professor de educação física, um personal trainer, um cara, um indivíduo engajado à sociedade, ao invés de estar na marginalidade. Então, eu tinha dito da outra vez, e volto a frisar, todo mundo tem um dom. Todos nascemos com um dom. Qual é o dom do seu filho? Qual é o seu dom? Qual foi o seu dom? Se houver um incentivo das escolas, esse dom, se houver um incentivo de pessoas como você, Paulo, com projetos, com lei, para esse tipo de coisa, esse dom pode se transformar numa profissão, num trabalho, e com certeza teremos um adulto feliz, satisfeito. Tá? Porque eu não vejo o pichador, eu vejo o grafiteiro. Sabe? Eu não vejo, mesmo nas músicas malucas que eles gostam, sabe? Nos jogos que tanto eles ficam ali o dia inteiro naquilo. Isso pode virar uma profissão. É só canalizar isso, é só incentivar isso. Enquanto isso, esse jovem fica na nossa mão, na mão de pessoas que pensam nele, que lutam por ele, que são vocês pais, tá? Nem todos, mas a grande, grande maioria. Professores que nós realmente, isso não é uma profissão, nós temos um dom. É uma missão ser professor e educar e ajudar aos filhos de vocês, que é como se fossem os nossos. Então, isso vai depender de vereadores comprometidos com a cidade, com o município, com o Mongaguá. Sem dúvida nenhuma, é muito importante. Pense bem o que você vai fazer naquele momento do seu voto. Pense no seu filho, pense no seu futuro. São 4 anos, 2020, 2024. O seu filho que hoje está, vamos falar da minha turminha do Fundamental 2, com 10, 11, 12, 13, 14, no ensino médio, 15, 16, 17, 18, poxa vida, ele vai estar com 20, 23, 21, 20, 19, poxa vida, ele já está, e aí o que ele vai encontrar? Que cidade ele vai encontrar? O que você fez por ele? Não adianta ficar só dando conselhos, só falando ou piorando, porque vai piorar a situação se você o abandona. Porque a gente tem pessoas que querem realmente o bem dessas crianças, desses jovens. E eu faço parte disso. Você, Paulo, vamos mandar um grande feliz aniversário. Para quem, Paulo? O aniversário dessa professora também, que tem um coração maravilhoso. Hoje é aniversário da professora Conceição, né? Vamos mandar um feliz aniversário para a professora Conceição. E muitas felicidades, muita saúde, né? Tudo de bom aconteça na vida dela, porque essa é batalhadora, né? Sem essa dúvida, merece, guerreira mesmo. Nossa, que trabalho lindo, maravilhoso aí no José Cesário. E tem mais escolas por aí, né? Muito bom, Conceição. Parabéns mesmo, muita saúde, muita força, muito amor, muito carinho, que a gente precisa de você e dessa garra toda, tá? Continue assim, hein? E assim como você falou, né? Assim como a professora Conceição, a gente tem diversos professores na rede. Estou vendo aqui, ó, o Flávio entrando aqui para acompanhar a gente. Diversos professores, Flávio que esteve com a gente a semana passada, que estão batalhando, que estão labutando aí, mas tem que ter esse apoio vindo de cima, né? Tem que ter esse apoio vindo de cima, porque a gente, por mais que a gente faça ali onde a gente está, a gente, sem o apoio do executivo, sem o apoio do legislativo, a gente não consegue sair de um patamar, né? A gente não consegue fazer essa evolução, a gente tem que ter esse apoio, né? Sem dúvida. E aí vamos estar levando aí essas propostas, vamos elevar o nível dessa Câmara de Mongaguá. Eu confio muito, eu sou um sonhador, eu acredito que vai mudar, vai renovar, a população vai acompanhar do início ao fim os mandatos, os seus votos, e aí vamos trazer essa cidade para o século XXI, né? Vamos sair do século XVIII, XIX e vir para o século XXI, porque está precisando muito. E
você pai, você mãe, você aluno, pensa nisso, trabalha isso aí na sua rua, vê o que a gente tem dito aqui, se não é a realidade. A cidade está crescendo demais, o litoral crescendo demais, o Mongaguá crescendo demais, e algumas cidades se destacando e outras se transformando em dormitório. É o caso da nossa cidade, cidade dormitório. Falando nisso, tem uma cidade vizinha nossa aqui muito próspera, né? Eu fui funcionário lá há quase 4 anos, você conhece também, e sempre eu toco nesse assunto, porque tem um programa que funciona muito bem lá, que é o Super Escola, né, que é um programa que, assim, eu sou apaixonado, eu acompanhei, acho que foi criado em 2007, né, na época que a professora Maura Lídia era a secretária de Educação, e eu sou apaixonado por esse programa, acompanho até hoje, e é um programa que a gente pega o aluno da escola ali, que ele, num período, ele está fazendo um ensino regular, no outro, ele está fazendo um esporte, está fazendo uma atividade cultural, está fazendo uma informática, alguma coisa ele está fazendo no seu outro momento ali. Né? No contraturno. No contraturno, né? Que é outro trabalho que tem que ser feito, não pode mais ser deixado de lado, que é o trabalho do que a gente chama de educação integral, né? Do contraturno. É um trabalho que, assim, ele tem que ser iniciado para ontem, né? É o momento que a gente tem o aluno, a gente consegue deixar ele o dia inteiro com atividade e não deixa ocioso, né? Não deixa, de repente, largado na rua para ser alvo fácil aí da criminalidade, para ser alvo fácil até de algo que possa acontecer. Então, ele vai estar num momento na escola, num período na escola, e no outro período ele vai estar fazendo uma outra atividade que possa agregar ali para a vida dele, para o que for, mesmo que ele, né, faça alguma atividade esportiva, cultural, que ele não siga numa carreira, mas vai estar fazendo seu desenvolvimento emocional, psicológico, né, corporal, todos os níveis. Para ontem, como você falou, vamos lutar, vamos trabalhar para que isso seja implantado em Mongaguá. Para ontem, a escola de tempo integral, ela assusta um monte de gente, só que na verdade é isso que acontece lá dentro. Você tem um exemplo como coordenador em Praia Grande, Reverendo Augusto Paes de Ávila, aonde os jovens de lá, eles ficam o dia inteiro e voltam para lá de sábado e domingo porque querem ficar mais. Porque eles têm as aulas regulares, com excelentes profissionais, com reforço, com tudo isso, e tem clubinho, tem brincadeiras, tem atividades, tem música, tem tudo isso lá dentro, e eles jovens ficam ali. Muito bom, muito maravilhoso, eu agradeço demais. De lá, minha filha saiu, hoje já está formada em universidade pública, e através do SISU, sem pagar nada, está aí formada e continua estudando e bem. E o meu filho embarca amanhã para Curitiba, tá? Com a nota dele do Enem, muito engenharia mecatrônica, onde o professor conseguiria pagar isso para o filho. Vai estudar com 100% de bolsa em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Então, eu agradeço demais. E eu vejo isso porque o que eu tentei e tento passar para os meus filhos é o que eu tentei e tento passar para os filhos de vocês, enquanto professor, e é o que você também faz, Paulo, porque é muito bacana quando você vê esses jovens se divertindo, brincando, aprendendo. Eu questiono eles, viu, pais? Eu questiono eles. Você aprendeu a brincar? Você não sabe brincar. Eles falam, eu sei. Sabe brincar? Quem te ensinou? Meu pai, minha mãe. Eu falo, mentira. Seu pai e sua mãe estão trabalhando, eles estão lutando por você, então não vou te ensinar a brincar. Quem te ensinou a brincar? Ah, o meu amigo. Tá bom, seu amigo ensinou? Quem ensinou ele a brincar? Então as brincadeiras deles acabam sendo que brincadeiras agressivas, correria, às vezes de mau gosto mesmo, porque ninguém parou para orientar e para ensinar. E essas escolas de tempo integral, essas escolas de contraturno, ela proporciona isso, é tempo suficiente para que ele possa ter esse momento de adolescente, de infância, tá? Senão ele fica preso dentro do quarto com o celular e você achando que está tudo bem. E muitas vezes não está nada bem.
né? Muita gente, muito triste, perdi a aluna, né? Nossa, Ana Júlia, suicídio, e esse tipo de coisa a gente tem que preencher a cabecinha deles com coisas positivas, sabe? Aí é muito legal isso, bacana. Seu trabalho colocando o time para jogar na Copa Tribuna, É verdade. o time sem técnica, mas isso não era o de menos. O importante eram aqueles jovens indo lá ver, vivenciar, participar no meio de outros jovens e sentir o orgulho disso. O resultado é o que menos importa. Ganhei um livro da minha filha, que valeu para mim como um carro há muitos anos atrás. Pais brilhantes, professores fascinantes. E eu me sinto assim, eu li aquilo e guardo. Thaís, contadora hoje, super bem, viaja, cidadã do mundo. Fantástica, menina. E tudo isso realmente eu tento proporcionar para os meus filhos o que eu tento para os filhos de vocês. Preciso de ajuda, tá? Tô lá no José Carlos, vamos bater naquela porta lá e vamos cobrar mesmo, tá? Todo mundo tem um trabalho legal. Paulo. A Lenita Moreira Sena, professora Lenita, colocou aqui, Ivan é fera, baita professor, sou fã. A Lenita. Lenita, peraí, para tudo. Gente, olha que coisa, que dom maravilhoso, que pessoa maravilhosa. Professora Lenita faz o trabalho com os jovens, com os enfermos, sabe, lá se produz toda vestida de palhaço e leva alegria às crianças, leva alegria, aquele momento que poderia ser triste, você consegue um sorriso, você consegue alguma coisa da criança. Isso não tem preço e não podemos perdê-la de forma alguma. Como ela, tem um monte de gente boa assim. Lenita, um beijão, um abraço e tamo junto a partir de segunda-feira aí, hein? Trabalho com a Lenita eu recomendo, né? Esse ano passado agora, ela porventura pegou uma substituição lá na escola que eu dou aulas, xodó da vovó lá com os pequenininhos, 4 aninhos. Aí o primeiro dia, como que ela me entra lá? Toda de palhaça. E os alunos, professora palhaça. Foi uma festa. Viu que gostoso, viu que gratificante? Viu o sorriso das crianças, uma coisa diferente, uma aula diferente. Nós tivemos a Lenita também lá no José Carlos, com o grupo dela, com a equipe dela, fazendo ali o trabalho, que bacana. E a criançada se divertindo, rindo, sensacional, brincando. Parabéns, Lenita. Parabéns, que Papai do Céu te dê muita saúde. Professor Flávio, o programa Educação em Debate é um excelente instrumento de luta por uma educação pública municipal de qualidade. Parabéns, Paulo, está mandando muito bem, professor Ivan. Obrigado, Flávio. Esse canal aqui é um canal aberto para todos os professores. Eu tenho alguns professores, assim, que nem o professor Ivan, Flávio, Conceição, Lara, já chamei alguns professores, tem alguns professores que eu quero chamar, né? Não sei se todos, porque alguns falam assim, eu tenho vergonha, né? Não sei se eu vou conseguir participar. Eu falo, vai tranquilo, só nós dois lá, né? Só os três aqui. O Serginho, gente boa demais. Tranquilo, não tem que eles acham que a gente vai estar aberto aqui ao público. Bom, vai estar tudo sendo gravado aí, tudo sendo filmado na live pro Facebook, né? Mas nada que aqui não seja suave para falar, né? Que eles têm vergonha de falar no público ali. Não, a gente fica realmente bem à vontade, bem tranquilo aqui. Eu me senti super bem na primeira vez, agora a segunda vez melhor ainda. Ou pretendo voltar várias vezes, trazer os alunos para conhecer essa estrutura de uma rádio, estou aguardando o convite. Trazer os pais que já vieram aqui, pais, na questão do José Cesário, né? Para participar e conhecer, desmistificar. Ver esse garoto que hoje gosta muito de som e mexe com som e tudo mais e coloca aquele som barulhento, às vezes que incomoda todo mundo, pode virar um radialista, ele pode virar um operador, um técnico, né? Então é nada mais justo que ele possa conhecer isso, que aí ele vai aprendendo e sonhar com isso, ele vai adiante. Sim, com certeza. A Lenita colocou um coraçãozinho aqui, José Carlos, ela ama José Carlos. Olha lá. Né? Janaína Figueiredo de Aguiar também. Nossa! José Carlos colocou aqui, carinha aqui de carinho. Jana, um abraço. Até segunda, né? Vamos nos encontrar. Eu já estou por aqui aguardando você com carinho, que eu achei que você já estaria por aqui também. Jana, foi maravilhoso terminar o ano vendo você na televisão aí. Vamos fazer propaganda do SBT.
no Portioli, lá correndo com seus carrinhos, com a sua família, conhecer um pouco da história da sua família, da sua mãe. Pessoa maravilhosa. Parabéns, Jana. A Lenita mandou um beijo enorme pra gente. A Janaína colocou assim: Lenita é sensacional, uma mulher incrível. A Lenita, obrigado pelo carinho. Colorindo é o nome da... É o nome do povo? É o grupo dela? Colorindo? Meu Deus do céu. Muito bom. Janaína, Ivan é um professor que faz a diferença. É um prazer trabalhar juntos. Ivan, é isso que eu falo, né? Quando a gente faz um belo trabalho, quando a gente tem essa empatia, né? Tudo acontece de bom pra gente, né? Não, olha, eu falo, no começo do ano, nós começamos com tudo, né? Com toda a garra, com toda a força. No meio do ano, já estamos falando em trocar de profissão. No final do ano, estamos destruídos, arrebentados. Aí vem as férias, vem as festas, e aí a gente volta recarregado, começando com tudo. Eu mesmo estou com todo o gás, com toda a vontade, pretendo fazer um trabalho maravilhoso, talvez seja o meu último ano, né? Aposentadoria chegando. Então eu pretendo fazer um trabalho para talvez um dos melhores da minha vida. Eu espero contar com os pais, com os alunos, que eles sempre estão do meu lado, e que eu tenha condições para fazer um belo trabalho. Quem estiver lá pelo José Carlos, os filhos já vivem falando a meu respeito, vão falar um pouco mais, porque esse ano eu venho com todo o gás, como eu comecei em 89. E agora, chega, vou descansar um pouco. Comecei como professor, já trabalhando desde 77. Então, somando tudo isso, em maio vai completar 43 anos trabalhados. É muito tempo. Eu preciso pescar, eu preciso jogar xadrez, jogar dominó. Tô cansado, gente. Mas mesmo assim, mesmo cansado, eu vejo que você tá pronto para qualquer coisa, né? Tá aí, como é que eu vou falar? Pronto para qualquer projeto, sim, apto para qualquer projeto. Sim. Eu vejo que mesmo com o seu cansaço, você tem boa vontade, você, no que se propõe a fazer, você vai lá e faz, né? E é isso que falta, independente de tempo de serviço, independente de idade, independente do que for, é gente com essa boa vontade que queira fazer e queira trabalhar, né? Você tocou num ponto assim chave, importantíssimo para os jovens, para as crianças. Você tem que ser o exemplo, você tem que ser o modelo. Se você falar para eles, vou fazer tal coisa, faça, porque é injusto. Ele fica esperando, ele quer entender aquilo e de repente ninguém fala com eles. Outra situação, muito se fala dos jovens, mas pouco fala-se com os jovens. Então, eu sou um professor, você também, conheço muitos, se eu for citar nomes aqui vai demorar um século de professores assim, que ouvem os alunos, que sabem ouvir, reservam um tempinho para isso, porque para o aluno é tudo ter atenção de alguém. Às vezes ele não consegue em casa, eu entendo. Precisa o pai, mãe precisa trabalhar, a mãe, que é mãe e pai, precisa trabalhar, e para trazer o sustento para dentro daquela casa. E não consegue ter um tempinho para ele. Mas procura qualquer minuto, porque não importa, não precisa de muito tempo, precisa de qualidade do tempo. Algum tempinho com qualidade, ele já vai te entender. E aí você vai orientá-lo porque você quer o bem do seu filho. Não é possível, eu não conheço ninguém que deseja mal para o próprio filho. E ninguém nasce mal, sabe? A sociedade transforma essas pessoas. E se esses jovens encontrar no caminho pessoas como eu, como você, Paulo, como Conceição, Lenita, Jana, e nossa, que injusto. E todos vocês que sabem bem o que eu estou falando, esses jovens vão adiante. E isso é fantástico e maravilhoso. E você vê aqui, ó, Ana Paula Matos Monteiro, professor inesquecível. Nossa. Ana Paula, aluna de São Paulo, Ana Paula. Poxa, você tá aí, que legal, menina. Parabéns, eu tenho visto vocês, fotos de vocês, fizemos encontros em São Paulo, maravilhoso, e não tem preço de ver vocês bem, eu poder observar vocês bem, família, vocês hoje já mães e pais, vocês formados, vocês profissionais, que coisa maravilhosa, que era tudo isso que eu desejava para vocês em 90, 91, 92, e olha o que aconteceu. E eu tenho feito isso aí, continuo fazendo a mesma coisa, eu sou o mesmo cara, do mesmo jeito. Um pouquinho, aqui em Mongaguá, estou um pouquinho sem condições para executar esse trabalho, mas vai mudar. Eu acredito que agora em 2020, muita coisa vai mudar para 2021 em diante.
Porque tem que dar condições para o professor, tem que dar condições para os pais, tem que dar condições para os filhos. Aí a coisa vai andar. Tá bom? E foi interessante você ter tocado no assunto lá da Copa TV Tribuna, que a gente levava, né, a molecada para jogar. Eu lembro que quando eu cheguei no Cesário, a primeira coisa que eu pensei, nós temos que desenvolver projetos para que esses alunos possam entrar nesses projetos e possam se sentir bem na escola, né? Então, assim, você vai ter a sua educação regular com os professores, e tá, ponto. Mas aí, projeto a gente tem para o esporte, para a cultura, projetos que façam o aluno, que tire o máximo proveito do aluno ali no que ele gosta de fazer, né? Foi daí que a gente começou a pensar, né, nesses projetos. Daí que a gente começou a trabalhar mais em relação ao GEM, Jogos Escolares de Mongaguá, em relação ao FENC, trabalho em relação ao FENC com grupos de teatro, grupos de dança, grupos de coral. Esse trabalho que tem que ser desenvolvido na escola para a gente poder fazer com que o aluno ele goste da escola. Vamos fazer, tem a Copa TV Tribuna, né? Tem lá futsal, tem voleibol, handebol. Vamos participar? Vamos. Eu lembro que a gente corria atrás de vários projetos. Tem um projeto lá, Conheço o Porto. A Tribuna tem muitos projetos, né? Todos os projetos que a Tribuna lançava ali, a gente entrava na parceria. Então, como é que é o projeto Conheço o Porto? Bom, você pode levar tantos alunos, é um passeio de barco lá, de escuna, né? Lá tem alguém o monitor que explica como é que é o porto, você tem aquele passeio gostoso, vamos lá. Entendeu? Então, assim, a gente começou a incluir os alunos nesses projetos e tinha essa devolutiva deles, né? Pô, foi maravilhoso, foi legal, nunca tinha ido, nunca passei numa escuna, nunca... Tinha aluno que falava para a gente, nunca andei na Ponte Penso. O motorista, ele passava lá com o micro-ônibus, vamos para a Copa TV Tribuna? Vamos. O motorista, vou passar na Ponte Penso. Aí, te passando, a molecada, olha, a gente nunca passou na Ponte Penso. Meu, a gente via o olhinho deles brilharem, só com essa novidade, né? Primeiro de estar disputando um campeonato, né? De estar sendo valorizado, de repente, no que o aluno gosta de fazer, que é o futsal, que é o voleibol, o handebol, né? O que for ali de modalidade esportiva. E segundo, dele estar tendo algo novo na sua vida, uma experiência nova, mudando toda a sua percepção do mundo, né? Conhecendo outras realidades, outros locais, outros momentos, outras culturas, tudo isso. Eu faço o Hop Hari, fiz Play Center para São Paulo, faço Parque Aquático com eles, faço Beto Carreiro, faço Santa Catarina, já fiz Porto Seguro, já fiz Ilha do Mel, já fiz cidades históricas. Gente, eu vou para tudo que é lado com os filhos de vocês. E com vocês, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Por quê? Eu procuro tomar todas as precauções possíveis, mas o principal é Deus, é o amor, é o que envolve tudo isso. E nunca tivemos nenhum problema. Eu sei, porque eu não tenho essa autorização da cidade, dos gestores dessas cidades. Não me autorizam, quem me autoriza são os pais. E aí eu acabo levando, eu conto para vocês e vocês falam, vai, meu filho vai, pode ir e volta. Isso desde 2009 que eu venho fazendo. E você aí, Lúcio, que viajou, família, Luiz, nossa, quanta gente boa que já participou disso e pôde conhecer outras culturas. Dona Josefa, nossa, pessoal aí do Vera Cruz participou, viajou com a gente, pôde conhecer e foi sonhos realizados e eu continuo fazendo até hoje. Que Papai do Céu continue me dando essa força, sempre seguindo, me ajudando para que nada aconteça, tá? Mas só que eu continuo dizendo, preciso de ajuda, preciso de vocês. Esses trabalhos é o diferencial, porque hoje os jovens ficam muito presos na casa, na escola, porque não pode sair, é perigoso a rua, é perigoso, tudo é perigoso e é verdade, né? Então a escola poderia estar mais aberta, mais tempo, ia dar emprego, ia ajudar muitas pessoas e ajudar os filhos de vocês, porque quando a gente organiza as festas juninas, os bingos das escolas, como os pais se divertem gostoso, nisso, né? E junto com seus filhos, que coisa gostosa.
torcer junto ali, vendo o filho. Gente, não tem preço. Isso é educação. Apenas transmitir conhecimento é importantíssimo. Só que vai deixando um vazio e na cabeça deles que não entendem, faz com que eles acabam perdendo o gosto sem entender o que realmente é um papel de uma escola. Completando essa questão, porque assim, ultimamente o pessoal vinha falando muito assim, mas tem a questão do custo, né? Porque antigamente a gente lembra que tinham muitas excursões para aparelhos esportivos, culturais, vamos para o Museu da Língua Portuguesa, vamos aqui em Santos mesmo, vamos para o Aquário, e de repente foi se acabando isso devido ao custo, né? O valor para a prefeitura. E aí a gente pensa que aqui em Mongaguá mesmo, também a gente pode fazer diversas atividades sem esse custo tão grande, porque a gente tem aqui uma zona rural que tem N possibilidades, né? A gente tem, eu levei um tempo atrás, se não me engano, 2016, 2017, eu peguei os alunos lá do nono ano, né, os formandos, e falei para eles assim, vamos fazer algo diferente. Eu levei eles para a zona rural, a gente passou um dia lá no pesqueiro, né? A gente foi conhecer cachoeira, riacho e tal, e foi um dia diferente para eles, que a grande maioria, se não todos, nunca tinha ido fazer, nunca tinha participado de um dia assim. É o dia que muitos eu encontro na rua aí, ou às vezes até pelo Facebook eles falam, que esquecem esse dia, né? E o que foi o custo da prefeitura? Disponibilizar um ônibus para levar a gente lá. Sim, olha isso. Você falou disso, Paulo? Ali atrás do cemitério, na sequência, lá para dentro, caminho da aldeia indígena. Poxa vida, tem um pessoal lá, uma família maravilhosa, me foge agora o nome, mas eles produzem verduras hidropônicas e se colocaram à disposição. Lá tem carpa, tem tudo ali. Gente, piscicultura, tudo ali. Sobrevivem disso, ganham isso, fornecem para a prefeitura, ou fornecia, não sei ao certo, mas isso é um sonho. Nós que estamos fazendo aí um trabalho com as escolas, geografia, ciências e todo mundo envolvido com plantio, saber lidar com isso, a cidade proporciona. A plataforma que já teve para o mundo, já levou essa cidade para o mundo. Hoje está lá numa situação complicada e de anos que vem situações complicadas. A gente tem o Parque Ecológico. Parque Ecológico, trilhas que poderiam ser feitas aqui, tudo por aqui, coisas simples que a meninada iria amar. Além disso, mesmo a saída, quero mandar um grande abraço para a dirigente de ensino da educação estadual, grande amiga de Regina Espada. Ela proporciona passeios aí gratuitos que existem. Nós levamos alunos no Museu Joias da Natureza, São Vicente, e os alunos ali, de repente, você chegava lá, não tem nada. Aqui não tem o quê? Eles viram que tinha tudo ali, porque tudo vem da natureza, e eles puderam aprender com auxílio de estagiários da USP, alunos da USP que estavam lá prestando essas informações. Olha que coisa linda. Além disso, já fiz trabalhos aí, muitos que estão aqui entrando já participaram disso, reciclagem, juntar latinha, juntar material para reciclagem e vender, reverter para a PM da escola, reverte, aí a PM da escola reverte um passeio para essa meninada. Sim. Gente, tudo muito simples, envolvendo sempre a educação. Tudo é possível, nada é impossível, nada, desde que realmente tenha boa vontade, tenha qualidade. Volto a frisar, o legislativo de Mongaguá não está adequado, na minha opinião. Precisa fazer uma mexida nisso, porque para que tenha equilíbrio, pessoas pensando em educação, pessoas lá dentro pensando na saúde, pessoas pensando na administração, até nos imóveis, em tudo, mas não está desequilibrado. A coisa está bem desequilibrada, por isso que a cidade está pagando por isso. É isso aí, Ivan. Já deu nosso tempo aqui, né? Deu nossa hora de conversa. Que pena. Uma hora é sempre, a gente fala, né, sempre pouco, porque a gente tem para discutir, para debater, mas esse programa toda semana está sendo muito válido, o pessoal acompanhando a gente, dando essa devolutiva, está sendo muito gostoso aí esse debate semanal. Muito obrigado aí pelo
pela presença, né, diante do nosso convite aí em cima da hora. Eu quero te agradecer bastante aí, né, pela sua presença e agradecer ao pessoal também que tem acompanhado a gente, o pessoal que acompanha a gente pela live, acompanha depois que assiste e também dá essa devolutiva do programa que gostou, os apontamentos. Quero agradecer a todo mundo e deixar aí uma ótima noite a todos. Muito obrigado, Ivan. Eu que agradeço, Paulo, Serginho, a todos os ouvintes, agradeço mesmo. Uma honra, um prazer, sempre tenho o que falar, ter o que falar é importante. A você, pense um pouco aí sobre tudo isso, teremos um ano maravilhoso, se Deus quiser, vamos mudar a história dessa cidade. Conta comigo, estamos juntos. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite a todos, parabéns feliz aniversário. Obrigado.